O estilo tipográfico internacional, mais conhecido por estilo suíço, foi criado na década de 50 do século XX. Foi um movimento de design gráfico caracterizado por uma organização assimétrica dos elementos numa grelha e pelo uso da tipografia sem serifa predominantemente alinhada à esquerda. Rejeitando a expressividade pessoal e soluções cêntricas, o estilo suíço procurou desenvolver uma abordagem científica e alcançar não só um design claro, ordenado, mas também objetivo. Em 1891, nasceu Ernst Keller. Foi professor na School of Arts and Crafts, em Zurique, na Suíça, entre 1918 e 1956, onde deu aulas de design e tipografia. Era conhecido como o pai do estilo suíço. Keller foi um dos pioneiros e o maior contribuidor do estilo tipográfico internacional. Este póster demonstra o interesse de Keller por imagens simbólicas, formas geométricas simplificadas, as bordas e letras expressivas e ainda cores vibrantes e contrastantes. Neste cartaz, podemos ver uma clara organização do conteúdo em 4 colunas verticais. Max Bill nasceu em 1908 e estudou na Universidade de Artes de Zurique entre 1924 e 1927. Explorou o uso de grelhas com a criação de layouts geométricos e protagonizou o estudo da semiótica, teoria filosófica de sinais e símbolos, aplicada ao design gráfico. Foi um seguidor dos princípios estilísticos de Bauhaus e acreditava na relação entre o design e a precisão matemática. Sua teoria e trabalho seguiam uma estética baseada no funcionalismo. Neste cartaz, podemos ver que existe um sistema de grelha diagonal, com fotografias com cores que evocam a bandeira dos Estados Unidos, e o conteúdo está organizado horizontalmente. Nascido em 1903, Theo Balmer aplicou alguns princípios como a redução aos essenciais, a harmonia e a ordem. A utilização de uma grelha aritmética de alinhamentos horizontais e verticais. O uso de grande precisão nos traços e grelhas de composição das imagens produzidas. E ainda o uso de títulos marcantes e desenhos de silhuetas. A sua tipografia era extremamente geométrica, incluindo desenhos em grelhas e grandes planos de cor. Os seus trabalhos mais relevantes eram sobretudo posters ligados à política. Neste póster de 1928, podemos ver como Balmer utilizou uma grelha como parte essencial do design. O título ocupa a totalidade da largura. A informação secundária está encostada à direita, com o texto alinhado à esquerda e dentro de duas partes da grelha. Em 1914, nasceu Joseph Müller Brackmann. Foi professor e designer gráfico suíço. Trabalhou maioritariamente com o sistema de grelhas e a Exiden Grotesque. Conhecido pelo design simples e o uso da tipografia limpa, formas e cores que inspiraram muitos designers gráficos do século XXI. Em 1936, abriu o seu estúdio em Zurique, especializado em design gráfico e fotografia. Müller foi também autor de muitos livros sobre design e cultura visual. Este cartaz de 1960 foi criado sobre uma grelha de 3 quadrados de largura por 5 quadrados de altura. A palavra central film ocupa 2 quadrados de largura e 1 de altura. E a informação secundária no topo e na parte inferior da página está alinhada com o F. Armin Hoffmann nasceu em 1920. Ajudou a fundar a Escola de Basel e a criar o estilo tipográfico internacional. Foi uma figura central do design suíço na segunda metade do século XX. O seu trabalho teve uma forte influência no design internacional. O foco em elementos gráficos de design simples e objetivo e o uso de tipografia ao invés de ilustrações. Através da sua inspiração artística e habilidade, Hoffmann acentuava os contrastes e tensões entre os elementos para criar declarações ousadas, cheias de surpresa e subtileza, que comunicava bem tanto perto quanto à distância. Este cartaz mostra-nos uma brincadeira com circunferências de diferentes raios, com o conteúdo organizado nas primeiras 2 de 4 colunas verticais que dividem o póster. Em 1906, nasceu Anton Stankowski. Foi professor na escola ULM
e desenvolveu a teoria original do design. Foi pioneiro na arte gráfica construtiva. Reforçou a importância da pesquisa e compreensão do assunto a explorar e defendeu que só compreendendo completamente o material a apresentar é que é possível ser criativo na sua representação. Este cartaz é uma excelente representação da forma como Stankowski acreditava ser necessário conhecer o material a apresentar, de forma a poder apresentá-lo de forma criativa e simbólica. Criado em 1968, vemos aqui uma linha divisora, simbólica do Muro de Berlim, atravessada por várias linhas paralelas. One way you can make a typographic composition look refined is to define a structure for the space of the page or screen, and then to align elements in the composition to this structure. And in typography, this structure is called a grid. People have been using grids of one kind or another since the earliest days of printing and before. In traditional Chinese manuscripts, for instance, text is arranged in columns of equal width, and each character takes up a perfectly square space within its column. In medieval Europe, the pages of books were sometimes laid out with margins that were defined by the golden ratio, a special mathematical proportion. Scribes and later typesetters often used systems of lines to measure out these margins. And notice that this system creates margins that are of different widths at the top, bottom, left, and right of the page, and this creates a composition with a dynamic rather than a static feel. The proportion of the golden ratio, roughly 1.618, continued to inform typographic composition in the 20th century. Jan Tschichold, the German typographer who advocated for sans-serif type in the 1920s, studied medieval manuscripts and often applied the golden ratio to his compositions. In this poster from 1938, for instance, Tschichold arranged elements in relationship to a structure based on that ratio. In the mid-20th century, designers of the Neue Grafik movement in Switzerland refined the use of grids to create highly organized visual structures. Here's a poster by Joseph Müller-Brockmann from 1955. And here's a page spread from Neue Grafik, the publication. Os pioneiros do estilo internacional tipográfico defendiam que o uso de tipografia sem serifa era o reflexo de uma era progressiva. Durante a década de 1950, foram sendo introduzidas várias tipografias sem serifa, geométricas e construídas de forma matemática. As paletes de variações tipográficas até aí utilizadas, Italic, Regular e Bold, foram sendo expandidas e passaram a ser utilizados números em vez da nomenclatura convencional. Algumas das tipografias mais utilizadas durante esta era foram a Grotesque, Universe e Helvetica. Grotesque é uma tipografia criada em 1986 por um autor anónimo. Foi uma das primeiras fontes sem serifa a atingir grande sucesso e serviu de inspiração para fontes como a Universe e a Helvetica. Universe é uma fonte sem serifa baseada na Grotesque e conhecida pela sua legibilidade e claridade a longas distâncias. Foi criada em 1957 e foi uma das primeiras fontes a formar uma família tipográfica, permitindo a criação de documentos utilizando uma só tipografia em diversos tamanhos e estilos. Esta coesão tipográfica permitiu a criação de documentos de aspecto claro e uniforme. Foi uma das primeiras famílias a serem desenhadas pensando-se em todas as suas variações e tamanhos, com um sistema próprio para a categorização dos tipos, utilizando um código numérico que varia entre o Universe 39 e o Universe 83. A versão regular é reconhecida pelo código 55. As versões itálicas têm números pares, e as restantes versões têm números ímpares. Helvetica é uma família tipográfica desenvolvida em 1957 na Suíça. É uma das fontes sem serifa mais populares, com um tipo de letra alto e fácil de ler à distância, condensado e com maiúsculas de largura uniforme. Por ter sido desenvolvido por diferentes designers em diferentes países, os seus diversos estilos não tinham a coesão da Universe, o que levou à criação de versões como a Helvetica New em 1983, com 8 variações, cada uma com versões estendidas, condensadas e itálicas.